Boa tarde, pessoal. Paz e bem. Então, hoje, dia 2 de junho, né? Aula de História. A gente já está no C2, já começamos o C2, tá? E hoje a gente vai falar, eu vou colocar na plataforma, vocês já encontram o gabarito das páginas anteriores, da 183 até a 186. E hoje a gente vai começar, então, na página 187, tá? A página 187, ela vai falar sobre a agricultura e os impactos no meio ambiente. A agricultura, ela sempre causou impacto no meio ambiente, desde sempre. Desde que o homem descobriu a agricultura, que ela impacta o meio ambiente, certo? Por quê? Porque para ter uma área livre para plantar, você precisa desmatar, certo? Então, a partir do momento que você desmata, você já está impactando o meio ambiente. Além disso, o uso de agrotóxico, o desvio de rios para irrigação, entre outras coisas que acontecem nas áreas de grande plantio, a gente percebe sempre o impacto dessa ação no meio ambiente. Vamos ver o que o livro traz para a gente. Você já parou para pensar em como a atividade de produção de alimentos provocou impactos na natureza ao longo do seu processo de desenvolvimento? Será que esse processo ocorreu ao mesmo tempo em todo o mundo? Aí a gente já pode pensar que não, né? Porque se alguns casos são, por exemplo, de fósseis, são mais antigos e outros fósseis são mais modernos, então, consequentemente, essas atividades também foram acontecendo ao longo do tempo, certo? Ele vai mostrar aí no mapa, vocês vão observar no mapa, tanto os produtos que tem o nome lá embaixo na legenda, tá? Tem o nome do produto, como o tempo em que ele foi cultivado, a época em que ele foi cultivado. Lembrando que AC é antes de Cristo. Então, quer dizer, antes de Cristo já era feita o plantio desses alimentos nessas regiões, tá? O plantio, quando eu digo plantio, eu estou colocando junto a criação de animais, que vocês vão ver que aqui tem criação de porcos, criação de cavalos. Então, tanto a agricultura quanto a pecuária, ok? Muito bem. Aí no número 1, vocês vão observar o mapa e vão desenhar no espaço aqui de baixo, nesses 3 espacinhos, 3 alimentos que você come ainda hoje e que são cultivados há milhares de anos no seu continente. Quer dizer, o nosso continente é o continente americano. Então, toda essa região aqui vale. O que a gente ainda come até hoje no nosso continente. Na página seguinte, tem outro quadro. Neste outro quadro, você vai identificar, no mínimo, 4 animais domesticados e plantas cultivadas nos continentes a seguir. Então, você tem que ter, se você tiver dúvida, procura no Atlas, procura na internet, um mapa do mundo, tipo aquele que a gente tinha na nossa sala, né? Que mostrava os continentes, a América, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania, tá? Então, você vai procurar lá no mapa, aqui na frente, no mapa, e vai localizar o que tem nas Américas, na África, na Europa, na Ásia e na Oceania, certo? Então, vocês vão ter que identificar 4 animais domesticados e plantas cultivadas. E vão colocar nesse quadro, combinado? O mapa indica que a agricultura e a domesticação de animais ocorreram de maneira independente em diferentes períodos e regiões do mundo, certo? Aí vem o número 3. Com a ajuda dos colegas, não vai dar, vai ter que ser sozinho. Então, você pense e responda. Se tivesse de escolher um lugar para desenvolver o plantio, para garantir a sobrevivência do seu grupo,
Escolheria um local próximo ao rio ou distante dele? Para e pensa, tá? São duas perguntas. E depois, por quê? Então, você escolheria próximo ou distante e por quê? Ok? Muito bem. Vamos para a página 189, que hoje a gente vai até 190, tá? Vamos conhecer algumas comunidades e seu processo de desenvolvimento agrícola. Os seres humanos da antiguidade escolheram as regiões próximas aos rios para desenvolver essas atividades. Evidências indicam que a agricultura tenha sido desenvolvida pela primeira vez há cerca de 10.000 anos, próximo ao mar Mediterrâneo, entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates. Essa região, localizada no atual Oriente Médio, foi denominada Crescente Fértil. Seu nome se deve ao formato de lua crescente em verde no mapa. Vocês veem aqui, ó, uma luazinha, certo? E ao fato de suas terras, isso tornava a região propícia ao cultivo de alimentos, além de ser fonte de água para os animais, o que facilitava a caça. Eu coloquei um link de um vídeo falando sobre o crescente fértil, tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Com o aumento da produtividade, os alimentos que excediam, ou seja, que sobravam, né, que passavam do necessário para a sobrevivência do grupo, passaram a ser armazenados e utilizados em trocas comerciais. Como era mesmo o nome dessas trocas? Escambo, muito bem. Assim, ao longo dos anos, foram iniciadas as práticas comerciais que consistiam nas trocas de alimentos ou itens que determinada família tinha de sobra por alimentos ou objetos que estavam em falta e eram cultivados ou fabricados por outra família. Aqui tem um glossário e na página 190 eu quero que vocês respondam ao número 4. As primeiras comunidades humanas realizavam o plantio agrícola próximo aos rios. Explique de que forma essa opção contribuiu para o avanço dos processos agrícolas, principalmente no Oriente Médio, que é esse local aqui que a gente falou, tá? Então, eu quero que vocês pensem a respeito e expliquem isso pra gente. Aí no livro. O rio Nilo, que também é um rio importante dessa região e que ficou muito conhecido porque o Egito cresceu ali próximo ao rio Nilo, ele tem características muito semelhantes ao nosso rio Amazonas. Eles estão na mesma faixa de localização global, né? Só que um lá na África e o outro aqui no Brasil. E eles têm essa característica de cheia, épocas de cheia e épocas de vazante, que a gente chama, né? Então, na época de cheia, lembra das casinhas de palafitas que nós vimos? Aquelas casas que são construídas em cima de estacas? A água sobe. E aquela terra que fica ali embaixo, quando o rio baixa a água, aquela terra fica rica em matéria orgânica. Então, é uma terra muito fértil. É uma terra que, se você plantar nesse período, você vai ter um grande retorno. Claro que tem que ser uma plantação que dure o tempo da estiagem, o tempo em que o rio está baixo, porque daqui a pouco o rio sobe novamente e alaga aquelas terras novamente, certo? Mas o ser humano, ao longo do tempo, foi observando a natureza e foi aprendendo a conviver com esses fenômenos, né? Vamos dizer assim. Então, essa é uma história muito importante da humanidade, a proximidade com os rios e principalmente destes rios que têm essas características de vazante, quer dizer, essas características que eles têm períodos de cheia e períodos de seca, né, ou de estiagem, né? Um dos rios é o Rio Amazonas, o Rio Nilo, e lá naquela região, o Rio Eufrates, o Rio Jordão, todos eles colaboraram para o crescimento das comunidades e da população mundial, consequentemente, ok? Essa história é uma história muito interessante, mas que a gente vai vendo aos pouquinhos. Depois vai aumentando de informação. Assistam o vídeo que eu coloquei, tá? E hoje também eu vou colocar na plataforma a orientação para o nosso trabalho
de grupo, que eu acho que no Meet não vai ser legal pela nossa última experiência, que não foi muito positiva. Então, eu estou pensando numa estratégia e vou colocar na plataforma a orientação para o trabalho, tá bom? Um beijo, até amanhã.